bom estarmos juntos. Pode acender aí, por favor, amado, para que os irmãos também que quiserem fazer a leitura na Bíblia não percam o costume, né? Irmãos, é uma bênção ter o telão, é uma bênção acompanharmos aí, a Vanessinha está nos auxiliando e é prático, nos agiliza, mas a gente não pode perder o costume, não. Então, isso também é no dia a dia, na nossa casa. Vanessinha, na NA. Romanos 16. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 16. A partir do verso 1 diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estarques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. E igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Amém? Se inspirou em algum nome aí? Quem vai ter filho aí tem uma lista diversificada. Você não tem muito trabalho de escolher, né? Queridos, já oramos e enquanto eu li esse texto essa semana, Deus falou muito comigo. E o que Deus falou comigo, Ele dizia assim: puxe da sua memória, puxe nomes, puxe pessoas, puxem acontecimentos, puxem fatos que você viveu e que você não pode deixar esquecer ou cair no esquecimento. É incrível, irmãos, como de maneira rápida e fácil a gente se esquece do que as pessoas às vezes representam para nós e do que muitas vezes elas fizeram por nós. A gente facilmente se esquece. O pior, queridos, tá joia? O pior não é somente a gente esquecer das coisas boas. É que em oposto a isso, a gente lembra facilmente, de forma viva e duradoura, das coisas ruins que as pessoas às vezes fizeram, por deslize,
por uma ignorância. Alguém que pisou no seu pé será mais lembrado do que aquele que massageou os seus pés. Aquele que mais te ajudou não será tão lembrado quanto aquele que te virou as costas. É uma característica terrível e negativa nossa do ser humano. A gente fica focado, aquilo fica guardado, aquilo fica vivo, a gente vez por outra chora, a garganta parece que dá um nó, e a gente lembra, e a gente fica se queixando, só que a gente esquece dos inúmeros irmãos, irmãs, amigos, que fizeram coisas boas para a gente, e a gente torna a nossa vida amargurada, por aqueles pontos na nossa trajetória que não nos edificaram, por quaisquer que sejam os motivos. E quando a gente lê esse texto, Paulo escrevendo, o grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, o escritor de 13 cartas, ele aqui, queridos, dá um destaque muito importante do que as pessoas representavam para ele, do que as pessoas significavam para ele, não como aquelas que ele poderia usá-las para suprir as suas carências, sejam elas carências físicas, sejam elas carências emocionais, sejam elas carências ministeriais. Não, ele não via as pessoas como objetos a serem usados em benefício próprio. Ao contrário, quem lê as epístolas de Paulo vai perceber que ele era um homem que se dava. Era um homem que amava, ainda como ele diz, que menos amado, eu vos amo cada vez mais. Ainda que não compreendido, ainda que não aceito, ainda que trocado por aqueles que se dizem apóstolos e não são, ainda assim eu estou disposto a amar vocês. Então Paulo via pessoas como algo precioso, como algo importante para a vida, para o ministério. Ele via relacionamentos como algo indispensável. E nesses 16 versículos que a gente acabou de ler, ele vai mencionar 27 nomes. Olha só, em 16 versículos ele menciona 27 pessoas. Alguns eu poderia dizer, irmãos, que ele incluiu naquela categoria de que não pode ser alistáveis, porque ele diz assim: saúdem a Priscila e a Áquila, mas também tem uma igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, vai muito além de 27. Vai muito além daqueles que ele registrou aqui. É interessante como ele conhecia pessoas. Ele não contava, ele não via pessoas como números, ele via pessoas como identidade, como persona, como amigos, como gente. Ele não chamava apenas de irmão, embora fossem. Ele não chamava de irmão para se eximir de decorar o nome do outro. Ele chamava pelo nome, por mais esquisitos que fossem os nomes. Imagine, irmãos, um irmão aqui na igreja, por nome Patrobas. Que coisa mais esquisita, né? Imagine a gente, irmão Flegonte, graça e paz. Irmão Olimpas, que bom. Irmão Hermes, olha que coisa. Irmão Assíncrito, não é um nome tão fácil, tão comum para a gente. Mas ele decorava esses nomes, ele lembrava desses nomes, ele mencionava esses nomes. E às vezes a gente fica na desculpa e se refugiando atrás do título de irmão, e realmente somos, mas isso não nos faz, irmãos, omitir a nossa responsabilidade de conhecer o irmão, de conhecer a irmã, de perguntar o nome dele 1, 2, 3 vezes, até a gente decorar. Quem me conhece sabe, quando eu conheço alguém pela primeira vez, eu pergunto como é seu nome, fulano de tal. Eu disse, eu não vou decorar a primeira vez, vou te perguntar mais umas vezes. Então não fica chateado não, quando eu chegar perto de você, eu vou dizer, qual é o seu nome mesmo? Até que eu decore, mas eu me comprometo a decorar o seu nome.
Irmãos, era isso que Paulo fazia, mencionando esses 27 irmãos. Ele queria 3 coisas. Ele queria saudá-los, e essa forma de saudar mostra afeto, que é algo que a igreja não pode perder, afeto. A gente tem vivido dias, desde o ano passado, que isso tem sido cerceado, limitado. A gente não tem conseguido fazer isso como a gente gostaria. Mas a saudação que Paulo estimula os irmãos a fazerem está aí no verso 16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Era costume dos irmãos, na época de Paulo, saudarem-se. Era costume até hoje no Oriente. Pessoas amigas, homens, saudarem homens beijando-lhes a face. Aqui no Brasil não é muito comum. Nosso comum aqui, veja, queridos, não é a forma, é o princípio. Diga comigo, o mais importante não é a forma, é o princípio. Qual é o princípio? Saúde de forma afetuosa o seu irmão. A gente não tem muito costume de dar um beijo, principalmente, né, os homens nos homens. A gente não tem muito. Qual é a nossa cultura? É dar um abraço. É apertar a mão e dar um abraço apertado. A gente mostra assim com isso nosso afeto. A gente mostra com isso que a gente tem aquela pessoa não como um estranho que passou na rua, mas é alguém precioso para a gente. Então a gente é convidado a saudar. Paulo mostrava afeto aos irmãos, beijando-lhes. Era um beijo santo, não tinha segundas intenções, era o ósculo. Então, ao beijar uma irmã, beijar um irmão, embora isso não fosse muito comum, beijar o homem, beijar a mulher, na cultura de Paulo, não fosse tão comum, mas ainda que fosse, esse beijo não teria nenhuma outra intenção, porque era um beijo santo. Além de saudar, ele também mostra estima. Veja quantas vezes Paulo, e a gente vai passar daqui a pouco por eles, ele mostra algum apreço. Ei, você não é uma pessoa qualquer, você é amado, você é querido, você é estimado. Você sabe uma das coisas que me chamou a atenção? A primeiro momento, foi algo que eu recebi com uma certa resistência, porque eu nunca tinha ouvido isso de um outro homem. Mas eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, que eu entrei numa igreja evangélica, o pastor veio me cumprimentar e ele me cumprimentou assim: a paz do Senhor, meu amado. Eu digo, gente, esse homem me chamando de meu amado, ele nem me conhece. E fiquei no primeiro momento meio assim, receoso, principalmente em uma cultura nordestina, em que o cabra macho ocupa um papel de destaque na sociedade do Nordeste. Então, que história é essa de meu amado, como assim? Mas, irmãos, aquilo, eu afirmo para você que aquilo ficou na minha mente, no meu coração, por muitos dias depois que eu tinha ido àquele culto. Aquilo ficou me tocando, gente, amado, olha que coisa, eu sou amado. E aquilo já passou a ser algo assim, toda vez que eu ia na igreja, eu dizia, paz, amado, paz, pastor. Irmãos, aquilo já entrava assim como algo bom, positivo, algo que me fazia sentir pertencente e amado e acolhido naquele lugar. Paulo fazia isso com muita facilidade, não era demagogia, não era bajulação, ele não fazia isso com outras intenções, mas algo que vinha do seu coração, uma maneira de expressar estima pelo outro. Estima significa mostrar. Veja, quando a gente mostra algo, a gente expõe esse algo, a gente não oculta. Não, eu queria tanto falar isso para o fulano, e por que não fala? Eu queria tanto chamar minha mãe de amada, dizer que eu a amo, dizer que o meu pai eu amo também. E por que não mostra? A Bíblia, a palavra estima significa isso, mostrar. Não é guardar, não é ocultar, é fazer o outro saber. Ei, você precisa fazer quem você ama saber que você ama. Porque isso fala do que é estima, é mostrar admiração, mostrar respeito que você sente por alguém.
E esse respeito e essa admiração, ela vem do reconhecimento do valor que aquela pessoa tem para você. Se essa pessoa tem valor para você, mostre que ela tem. Faça ela entender, nem que seja na base do desenho, mas faça ela saber que você estima ela. Que você tem uma admiração, um apreço, um respeito. Não é bajulação. Não é palavra fingida. Não é discurso demagogo de político que não tem compromisso com o povo. Não é. É afeto, é estima entre irmãos em Cristo Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então vamos reforçar a palavra de domingo. Se a palavra faz sentido para você, não fique também calado. É uma maneira até de dar um feedback. Tem mensagem, irmãos, eu acho que todo pregador, pregadora passa por isso. Tem mensagem que a gente sai dizendo, ninguém entendeu nada. E dá uma frustração interior no coração do pregador, da pregadora, porque ele veio preparado para fazer os outros entenderem o que ele está dizendo. E se a gente não consegue passar o que está aqui, e o que está aqui, a gente falhou. Então a maneira da gente entender que a gente não falhou, pelo menos que alguém entendeu, é dizer um amém, é dizer um aleluia, é dizer um glória a Deus. Amém, queridos? Então ajuda a gente aí. Se fez sentido, se você entendeu, dá um amém, nem que seja assim um amém, menos pentecostal. Mas pode dar pentecostal também, não tem problema nenhum. Então, queridos, Paulo queria primeiro, lembra aí, saudar. Ele também queria mostrar estima, e ele queria agradecer. Irmãos, que virtude tão deixada de lado é o agradecimento. É o reconhecimento de que alguém fez algo por mim, de que alguém foi importante para mim em determinado momento da minha vida, e eu quero agradecer. Eu quero dizer, ô fulano, tem gente que tem extrema dificuldade em agradecer. Extrema. Nós precisamos romper com essa dificuldade nossa e agradecer e sermos gratos. Isso alegra o coração de Deus. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Amém, queridos? Dar graças é algo bom. Então, queridos, eu queria trazer 3 lições rápidas aqui que a gente vê nesse texto. O tema da mensagem é puxe da memória. Puxe lá daquele banco de arquivos que você tem aí, seu HD interno. Puxe de lá fatos, puxe de lá memórias, puxe de lá situações que vão fazer bem para você e para outra pessoa também. A primeira lição que a gente vê aqui, irmãos, e que esse texto nos ensina, é que a gente não pode agir com distinção. Diga comigo, nós não podemos agir com distinção. Vamos dizer mais uma vez, nós não podemos. Irmãos, é interessante porque essas pessoas que Paulo alista, tem aqui homem e tem mulher. Aliás, de 27 nomes que ele menciona, 9 são mulheres. Numa cultura considerada machista, a igreja não vive esse machismo. A igreja não deve encarar as mulheres de uma outra maneira, com menos valor, com distinção, com preconceito, nada disso. Irmãos, isso não é da agora não, é desde a época de Paulo. Tem gente que gosta de dizer que a Bíblia tem preconceitos. Eu não vejo, irmão, preconceito. Aliás, eu vejo uma valorização. De 27 nomes, 9 são mulheres, que ele reconhece, não como alguém que foi assim, não, ele dá um destaque. Ei, Maria trabalhou no Senhor e me ajudou demais. A Priscila, nossa, aquela mulher tem uma igreja na casa dela. E ele vai dando sim valor à mulher. Então aqueles que ele escreve, tem homem e tem mulher. Tem judeus, aqueles mais apegados à tradição da lei, mas são cristãos, que vão continuar observando princípios
de luas novas, de festas, de sábados, de comidas, mas converteram a Jesus. Ó, vivam a fé de vocês na boa. Olha aí, só se abstenham segundo o concílio que foi realizado em Atos 15, só se abstenham da carne sufocada ao sangue, da carne sacrificada aos ídolos e da prostituição. Tirando isso, vivam de boa a fé de vocês e não queiram impor restrição aos gentios. Não queiram fazer que os meninos do irmão que não é judeu seja circuncidado. Não, faz isso com teu filho. Viva a tua fé em Jesus. De boa, vamos juntar, vamos igreja. É a junção, irmão, de gentios, de judeus. É a junção de homens, é a junção de mulheres. É a junção de pobres, é a junção de ricos. Ei, aqueles que ele fala aqui, tem alguns que são escravos. Outros são pessoas influentes. Ele fala de um tal de Herodião. Herodião era, segundo os estudiosos, era neto de Herodes. Então era um camarada que tinha uma influência no reino, no governo da época. Ele fala de um outro aqui, que é o... Deixa eu encontrar o nome dele. Que é o Narciso. Está no verso 11. O Narciso também era um homem rico, segundo os estudiosos, riquíssimo, influente com o imperador Cláudio. Então não era qualquer um, era alguém influente. Mas também tem outros irmãos que não eram tão influentes. Tem muitos outros nessa lista de 27 que não tinham tantos bens, tantas riquezas, e que Paulo fala do mesmo jeito. Valeu o que você fez. Irmãos, nós não podemos agir, como diz Tiago, com acepção de pessoas. Aqui na igreja o que importa não é o que o outro tem, é quem ele é. Não é quanto você tem para me dar. Não é o que você pode fazer por mim, é quem você é. É a sua pessoa que me importa. Se entrar alguma pessoa na vossa sinagoga, diz Tiago, com anel no dedo, trajes de luxo, e você disser assim: amado, querido, ó santo servo do Altíssimo, assenta-te aqui, neste lugar de honra, porque a vossa presença muito nos alegra. E no mesmo dia entrar um pobre andrajoso, vestido de qualquer jeito, às vezes não cheirando tão bem, e você disser... Porque já viu que tem gente que parece que não tem nome? Senta aqui, ó. No batente, no degrau, ali, ó. Pode sentar ali. Aliás, é melhor lá fora. Ali, ó. Ali naquele degrau. Tiago dá uma marretada. Se você faz isso, você não sabe o que é evangelho. Se você olha e o seu nível, o seu critério de nivelamento é a condição social, é o dinheiro que a pessoa tem, é o carro que ela anda, você não sabe o que é evangelho de Cristo. Então, queridos, não é o que você e eu temos. Não é se a pessoa entrou aqui de sapato brilhoso ou de chinela havaiana. A havaiana até hoje é um artigo de luxo, né? É uma coisa, sei lá, qualquer aí, do pé, sem pé. E a gente olha com distinção, e a gente faz julgamento de valores, do que aquela pessoa significa. Eu estou errando, pecando contra Deus, que olha para nós, e em Cristo não há judeu nem grego, não há judeu nem gentio, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, não podemos agir com distinção. Paulo olhava para esse grupo de pessoas, para ele tinha o mesmo valor. O Herodião, ele tem que iniciar a lista. Ele tem que vir primeiro, porque senão o Herodião e o Narciso para de vir na igreja e o dízimo cai. Para a infelicidade da nossa classe pastoral, tem muito pastor que age dessa maneira. Muitos líderes, ele olha para a pessoa e diz assim: quanto será o dízimo dessa pessoa?
mente carnal. Carnal. Que olha para a pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Você tem que olhar para a pessoa nos olhos, independente se a casa dela tem 3 andares ou se é só um biombo. Independente se ela vem de carro do ano ou se ela vem a pé. Igreja é lugar de acolhimento. É lugar de aceitação, é lugar da gente olhar nos olhos, e o rico dá a paz do Senhor para o pobre. O doutor dá a paz do Senhor para o analfabeto. E aqui, irmãos, é esse ambiente que Paulo nos mostra em poucas palavras aqui. Amém, amados? A segunda coisa que é interessante é que ele entendeu que pessoas são presentes de Deus e a gente não pode desprezá-las. Irmãos, presente não é o que você recebe do outro apenas. Presente é a amizade, é o companheirismo, é a pessoa que você tem com você. Isso é um presente de Deus. Eu estou caminhando tanto tempo com fulano, nunca recebi nenhum presentinho dele. Não. Quebra o galho aí, dá um presente para o rapaz. Dá um presente para a moça, é bom. Mas não é isso que classifica o que é importante. A pessoa é mais importante do que ela dá para a gente. E Paulo via pessoas como... Não sei se Paulo tinha recebido alguma coisa deles, não. Mas a pessoa deles era algo que fazia o coração de Paulo se alegrar. Irmãos, embora eu possa dizer que na maioria das vezes, nem aqueles que nos fizeram bem vão se lembrar do que fizeram. Mas não tem problema, deixa eu já te dar essa palavra. Não tem problema. Geralmente quem faz algo bom nem lembra que fez. Geralmente alguém que ajudou nem lembra que ajudou. Porque não há, irmãos, num coração cristão, onde a generosidade é uma virtude a ser praticada, não há no coração do cristão aquela ideia de que eu estou fazendo para lá na frente te cobrar. De que eu estou fazendo algo para você, para lá na frente você ficar devendo um favor para mim. Se a gente faz isso, com esse pensamento, você perdeu o seu galardão. Você vai chegar lá no céu e vai dizer: papai, abençoei tanta gente. E papai está certo, e toda a sua recompensa ficou lá embaixo. Aqui você não tem mais nada para receber. Irmãos, Paulo via as pessoas dessa maneira. Pode ser que vocês nem lembrem, mas eu vou ajudar vocês a lembrar do bem que vocês me fizeram. Aí eu posso. Eu que recebo, eu não posso esquecer. Eu que recebo, na verdade, eu precisaria até fazer o outro lembrar. Não, para ele ficar cheio de glória, não, irmão. Presta atenção, tem um raciocínio meio estranho, de que se eu elogiar alguém por algo que ele fez de bom, ele vai ficar cheio de glória. Irmão, se ele ficar cheio de glória, o problema é dele. Ele que tem que dar glória para Deus. Agora, eu não estou dando glória para ninguém, eu estou elogiando, tem diferença. Mas se a pessoa pega aquele elogio e transforma em algo para ela se gloriar, aí ela que perdeu. Mas você que elogia, você que destaca o bem que o outro fez por você, você não está errando. Olha o Paulo aqui. Se não era para ter dito: ei, irmãos, nem vou falar nome. Vai que eu esqueço de alguém. E nem vou falar o que vocês fizeram. Vai que vocês ficam orgulhosos e soberbos. Ele não falou isso. Ele falou nome por nome. E o que esses nomes haviam de significativo para ele. O que essas pessoas haviam feito por ele. Deixa eu destacar aqui o que vocês fizeram por mim. Deixa eu falar. Isso vai te animar a você continuar fazendo mais. Isso vai te encorajar a você continuar sendo uma bênção na vida dos outros. Esse que você não lembre, Paulo lembrou no verso 2.
de irmãos que protegeram a vida dele, e que por ele, verso 2 aqui, a irmã Febe, olha o que ele diz, recebe ela, provavelmente a Febe seria a portadora da carta, que iria ser entregue aos irmãos em Roma. Ela estaria indo em Roma, Paulo não escreve de Roma, mas ele escreve aos irmãos em Roma, e pede à irmã Diaconisa Febe, para que leve a carta até lá, e diz para ele, ei, estou recomendando a irmã Febe, quando ela chegar e acolhe ela, trata ela bem, viu? Não deixa faltar nada para ela não, serve o pãozinho de queijo e o café. Tá bom? Faz isso aí, tudo que ela precisar, você faz por ela, porque essa mulher não é qualquer uma. Recomendo-lhes, verso 1, a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e ajudem em tudo que ela de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Irmãos, eu imagino aquela diaconisa fofinha, um rostinho fofinho, dizendo assim, você não fala mal do meu irmão Paulo não, viu? Tem gente se levantando contra o apostolado de Paulo. Ei, vocês pensem duas vezes para falar de Paulo. Era uma mulher que protegia Paulo, protegia os irmãos. Proteger de quê? Irmãos, eu não entendo que seja uma irmã versada em lutas, aquela luta em Israel, Krav Maga, né? Imobilizar, prender, machucar, matar. A irmã Febe, chegada no jiu-jitsu, chegada no Muay Thai, protegia Paulo, quero ver quem vai tocar nele. Não é isso, irmão. É um proteger de honra. Eu não vou admitir que ninguém fale mal do Paulo, por falar na minha frente. Eu vou proteger a honra dele. Não somente do Paulo, mas dos outros irmãos. Eu vou proteger a dignidade da igreja, da qual eu faço parte. Eu vou proteger a dignidade dos meus líderes e dos meus irmãos em Cristo Jesus. Se eu tenho alguma coisa para falar, é melhor chegar e falar no secreto, nos olhos, olhando nos olhos da pessoa, do que fermentar e fomentar um discurso muitas vezes falso. Uma protetora. Paulo não podia deixar de destacar a querida diaconisa Febe. Há outros, como diz o verso 3 e verso 4, que ele diz assim, olha, a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Ou seja, o machado estava no pescoço deles. Por mim, não por eles, mas eles preferiram dar o pescoço dele do que entregar o meu. Uau! Irmãos, esse tipo de pessoa é rara, porque segue muito o padrão de Cristo, que toma o nosso lugar, que vai ser um escudo para o irmão, vai ser uma ajuda para o irmão, vai dizer, irmão, vai doer não é só em você não, vai doer em mim também. Que toma a carga do outro, que ajuda o outro a caminhar, que sofre junto com o outro, que sente a dor do outro. Está a Priscila e o Áquila aqui, Paulo diz assim, era o meu, mas eles colocaram dele no lugar. Expuseram a vida deles por minha causa. Verso 5, ele diz assim, saúde igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saúde meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Quem são esses irmãos? Esses daqui vêm como refrigério e vêm como estímulo para o nosso trabalho. Imagine que você esteja ligado ao ministério de crianças.
E de repente você está vendo uma criança chegando na igreja cheia de marcas, cheia de feridas, cheia de traumas, mas você é aquela pessoa, aquele professor, aquela professora que paga o preço pelos seus alunos. Você ora por eles, você intercede pela família dele. Você de alguma maneira procura saber como é que ele está, o estado dele. Às vezes ele chega precisando de algo, você está lá para ajudar. E aquela criança vai se fortalecendo, aquela criança vai dando testemunho de que algo aconteceu na vida dela. E isso chama a atenção dos pais. Daqui a pouco os pais estão vindo. E aquela criança traz a família toda. E aí você vai chegar um dia e vai dizer assim: nossa, que alegria. Meu primeiro fruto na província da Ásia foi o epeneto. Num ambiente tão hostil, num ambiente de tanta dificuldade, Deus me deu a graça de colher um fruto naquele lugar. Isso dá estímulo, irmão. Isso faz a gente continuar. É quando você vê alguém que você orou. É quando você vê alguém que você pagou um preço, aconselhou. Às vezes sendo um fruto que vai dar muita alegria para o seu coração. É um estímulo. Além disso, no verso 6, tem pessoas que nos ajudam a tornar o peso da vida mais leve. A vida às vezes traz um fardo pesado, difícil de ser carregado só. Mas olha o que diz o verso 6. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Esse trabalho não era só meu. Maria foi uma das que me ajudaram, que trabalharam muito, que ajudaram o fardo apostólico e pastoral se tornar mais leve. Saúde essa mulher. Essa me tirou um peso muito grande. Às vezes não dava para eu visitar ela, ia lá. Às vezes não dava para eu ir orar na casa do endemoniado, está lá, irmã Maria, sai legião no nome de Jesus. Às vezes não dava lá para eu dar uma assistência para aquela família que chegou de pouco na igreja, mas a irmã Maria estava lá, e ela muito trabalhou por vós. Gente que tira o peso, gente que faz a vida do outro ficar mais leve, é a Maria. Outros irmãos vêm como companhia em dias solitários. Olha o verso 7. Aleluia. Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Paulo, em algum momento da sua prisão, dividiu ali aquele momento sombrio, aquele momento escuro, com essas duas pessoas, o Andrônico e a Júnias. Estavam lá, talvez não pudessem fazer nada demais, não podiam nem tirar Paulo, nem tirar eles mesmos. Eles estavam presos com Paulo, mas só a presença deles animava o coração de Paulo, a ponto de lá na frente ele lembrar: foram meus companheiros de prisão. Às vezes você vai num velório, irmãos, você não tem palavra nenhuma para dar. E para falar bem a verdade, as nossas palavras são tão limitadas diante da dor que aquela pessoa está vivendo, que a melhor coisa muitas vezes é só ficar lá, só ficar presente. Às vezes as poucas palavras vão falar muito mais. Às vezes aquele abraço que a gente não pode dar tanto, fala baixo, vai servir de consolo. Eu digo irmãos porque houve pessoas que estiveram amigos, irmãos que tiveram no dia do velório da minha mãe e do meu pai, e eu sei que não dava para levar Hebron para lá, nem a família eu tive como levar, eu fui só. Mas existiam irmãos lá, teve um especial. Eu estava sentado, velando meu pai, irmãos, e foi um dia tenso, porque era aquele negócio: vai enterrar hoje, pega um avião agora e vem. Mas não é assim não, para achar passagem, para achar voo, para correr para Confins. Irmão, teve um momento que
Eu cheguei no velório da minha mãe e o moço disse assim, está encerrado. Aí eu disse, mas vai abrir para mim. Não vai não, vai, minha mãe morreu. E se você não abrir, eu não vou ver minha mãe mais. Aí você pode ir. Já teve um momento que eu cheguei, minha mãe ia ser enterrada às 17h30, eu cheguei no velório 17h15. Eu velei 15 minutos a minha mãe. Eu lembro em uma dessas ocasiões, eu estava sentado, o caixão do meu pai estava de frente, e um amigo, irmão em Cristo de muito tempo, chegou por trás, e ele fez assim, ó. Ele deu uma massagem aqui, irmão, e fez assim. Eu digo, Jesus, como é que ele sabia que eu estava tão tenso e precisava disso? Ele ficou uns 2 minutos fazendo isso, e foi embora. Eu digo, gente, valeu mais do que uns 30 abraços, que até leve. Sabe, não falou nada. Dizer só a presença. Andrônico e Júnias, quem são? Meus companheiros, estavam tão iguais a mim, comendo comida de cela, vendo o sol nascer quadrado, cela úmida, fria, mas estavam aqui, me ofertando companhia, uma visita, irmão, uma ligação, uma mensagem, muitas vezes vai ser um lenitivo, um bálsamo, um calmante para o nosso coração e para a nossa alma. Quem eram eles? Andrônico e Júnior. Outros vêm para nos ser preciosos na amizade. Olha o que diz o verso 8. Saúde amplia-te, meu querido amigo no Senhor. Quem é ele? É um amigo. Amigo é amigo. Amigo, a gente compartilha segredos sem medo do outro, sem desconfiança do outro. Amigo é aquele que ri com a gente, chora com a gente. Amigo é aquele que puxa a nossa orelha com autoridade e confiança e ainda assim continua sendo nosso amigo. Amigo é aquele que vê nossa nudez, mas não expõe para os outros. Amigo é aquele que, como diz um ditado, ele canta a nossa música preferida quando a nossa memória falha, de tão íntimo que ele é nosso, de tanto que ele nos conhece. Isso é ser amigo. E o amplia-te, não sei por que amplia-te, não sei se ele ampliava tudo, mas o amplia-te era amigo. Paulo não tem muita coisa talvez para dizer, mas o que ele diz já é suficiente, é meu amigo, pronto, meu amigo. E a gente precisa de amigos. E o verso 13, eu acho esse momento também muito lindo, quando ele diz assim, ó, saúdem Rufo. Rufo, segundo dizem os historiadores, era o filho do Simão Cirineu, que ajudou a levar a cruz de Jesus. Ele fez um trabalho bacana, porque ele levou a cruz de Jesus e ganhou a família dele depois para Jesus. Está aqui o Rufo. Rufo eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Olha, eu acho isso legal. Jesus disse assim, não há aquele que tenha deixado casa, terras, pais, mães, que não receba aqui na terra 100 vezes mais. Muitas vezes, irmãos, Deus nos cerca de tantas mães e tantos pais. Mães, ele diz assim, a mãe do Rufo é minha mãe também. E a mãe é aquela que cuida, mas também dá umas palmadas. É ou não é? É ou não é, irmãos? A mãe é aquela que diz, você está lindo, mas se não tiver, você está horroroso. Eu estava contando a história do Juquinha. Juquinha é o personagem favorito da Débora. Eu tenho que fazer uma série no Juquinha. Todas as Juquinha na igreja, Juquinha no... enfim. E a última vez, antes de dormir, que eu contei a história do Juquinha para ela, e de Rebarba, o Dani que está lá e ouve também. E se não gostar, fecha os ouvidos. Brincadeira, não dorme sem a nossa história. E eu lembro que a história que eu contei falava de um desenho que o Juquinha tinha feito.
e que a mãe achou horroroso, mas para agradar o Juquinha disse: está lindo, meu filho, você tem um potencial enorme. E como consequência disso, no outro dia o quarto dela estava todo pintado, porque Juquinha se sentiu animado, encorajado, e pintou o quarto todo. Muito bem, assim que eu terminei a história, Débora e Dani em uníssono disseram: mas mamãe, não é assim não. Porque se eu mostrar, eu lembro quando eu chegava com o trabalho de escola: mamãe, tá bom? Ela dizia: tá horroroso. Tá feio. Apaga tudo e faz de novo. Isso é mãe. A mãe do Juquinha deu uma falhada, mas foi proposital a minha história. A mãe de Rufo era a mãe de Paulo. Eu imagino, irmãos, o cuidado que aquela mulher tinha com Paulo. Você já comeu, meu filho? Jejum, já é o 15º dia, Paulo, que você está jejuando. Vai comer. Eu fiz uma vaca atolada aqui, meu filho. Eu fiz uma feijoada, hoje é sexta. Jejua sábado, mas hoje você vai comer a minha feijoada. Eu imagino mãe dizendo: Paulo, não dá trela para esse povo não. Dá não. São falsos apóstolos. Veja quem você é. Você é chamado, você é escolhido. Mãe, que incentiva, que encoraja, que elogia, mas que também fala a verdade e põe as coisas no lugar, e põe as coisas no trilho, e ainda assim é mãe. Paulo disse assim: ei, Rufo, você vai dividir essa mulher aí que você tem como mãe, porque ela é minha mãe também. Irmãos, que lista fantástica. Existiam outros aqui que, se a gente fosse pesquisar sobre eles, talvez algumas coisas encontraríamos de significativa, mas vamos ficar no que ele está mostrando para a gente aqui, para a gente entender que pessoas são importantes e pessoas são presentes de Deus para nós em momentos da nossa vida, em momentos como a gente vai precisar de uma mãe, em momentos como a gente vai precisar de um amigo. Vai existir momentos que a gente vai precisar de uma pessoa do nosso lado, como Andrônico e Júnias, que dividiam uma prisão. Vai ter momento que a gente vai precisar daquelas pessoas que dizem assim: ó, corta a minha, mas não corta dele. Corta a minha cabeça aqui, ó, mas deixa de Paulo. Vai ter momentos que Deus vai colocar essas pessoas perto de nós. Você pode dizer um amém, queridos? Vai colocar, às vezes você e eu seremos essas pessoas. Amém também? Amém também? Às vezes nós seremos o fruto do resultado do que elas fizeram por nós. E outras vezes nós seremos estas que Deus vai usar. Por isso que eu repito, pessoas são presentes de Deus e nós não podemos desprezar. Não olhe para as outras pessoas como número. Conheça, chame pelo nome. E para terminar, nós devemos chamar, como eu disse, pelo nome, nos esforçar para isso. E eu queria que em 5 segundos você desse uma olhada 360 aqui nesse ambiente. 360, 360, 360. Atrás, do lado, do outro lado, na frente, dá uma olhada 360. Tem alguém que você não sabe o nome? Se sim, levante a mão. Se sim. Se você baixar a mão e disser que sabe de todo o nome, eu vou chamar você aqui para você dizer nome por nome. Alguém aqui não sabe o nome de alguém? Levante a mão. Aí ficou melhor agora. Depois desse encorajamento. Nós precisamos saber o nome. Além de saber o nome, irmãos, precisamos não economizar elogios. O que a pessoa vai fazer com elogio é problema dela. Eu recomendo que dê glória a Deus. Não é, irmão, presta atenção, não é falta de educação, não. Ei, eu faço isso para a minha saúde espiritual. Se alguém dá um elogio para mim, não é que eu não gosto não, mas eu vou seguir o elogio daquela pessoa com a frase: glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a mensagem foi uma bênção. Glória a Deus, irmão.
Não é que eu estou desprezando seu elogio, não, irmão. Mas é que eu entendo o que eu preciso fazer com aquele elogio. Então a gente não pode economizar elogio, porque elogio incentiva, encoraja o outro. Olha, irmãos, tantas vezes que Paulo diz assim, olha o verso 5, vamos procurar um elogio no verso 5. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saúde meu o quê? Querido, oh querido. Nossa, você é querido. Se você falta no culto, eu sinto sua falta. Você é querido, desejado. Olha o que ele diz no verso 8. Vamos ver se a gente acha também. Saúde amplia-te o meu. De novo. Só que além de querido, ele era querido amigo. Olha o verso 9. Deixa eu procurar aqui o verso 9. Saúde em Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu o quê? Amado. Meu amado. Meu amado Estaques. Olha o verso de número 12. Saúde em Trifena e Trifosa, duas irmãs abençoadas, as quais trabalham no Senhor, ou seja, mulheres trabalhadoras, não eram preguiçosas, eram ativas, eram dedicadas. Elogio. Verso de número 13 também. Saúde em Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que tem sido mãe para mim. Ele é um eleito, não é um crente meia boca, e você é crente mesmo. Nossa, eu admiro sua perseverança, eu admiro sua fé em Cristo. Elogie as pessoas, elogie. Não economize elogios e aprenda o nome delas. Amém, queridos? E para finalizar, nós precisamos ser mais afetuosos nos nossos relacionamentos. Verso 16, ele termina, como eu já falei no início, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Irmãos, como eu disse, não é a forma, é o princípio. Como você vai mostrar afeto, isso aí é com você. Nós, varões valorosos, leões de Jesus, homens com H maiúsculo, vão me chamar de preconceituoso, mas a gente costuma dar um abraço. Beijo, meu irmão, me perdoe, mas se você está esperando um beijo meu, não rola. Já vai vir dislike, viu? Tem um que assiste todas as pregações e faz assim, ó. Esse vai dar dois dessa vez. 2. Mas é minha questão, se você se sente livre para beijar o seu irmão, fique à vontade, não tem problema nenhum. O irmão Geraldo está dando cotovelo para o Lucas beijar ali, ó. As irmãs são mais livres para isso, mas eu prefiro, viu coisinha de Jesus? Eu prefiro dar um abraço, bem apertado, bem assim, dá um abraço. É a minha forma de demonstrar afeto. É óbvio, lá na minha casa, meus filhos, principalmente Daniel, eu beijo sem poupar esforços. E se faço nele, imagine nas moças. Faz com mais prontidão do que no varão. Mas eu quero dizer, irmãos, a gente precisa ser mais afetuoso. Porque muitas vezes, e aí muita gente, por causa da pandemia, se tornou mais do que era, distante. Já eram, ficou pior. Antigamente eu falava, quem é mais antigo aqui lembra, de irmãos que davam 3 pontas de dedo na hora do aperto de mão. Então ia apertar e fazia assim, ó. 3 pontinhas de dedo. Aí a gente pegava e lá ainda puxava para ficar só a falange. E a gente olha para a mão e pergunta, está suja? Hoje, irmãos, piorou por conta da pandemia. Não estou tirando o direito de cada um, mas nem murro a pessoa dá direito.
Uma vez eu fui dar um murrinho na irmão, foi pela fé. Ela achou que tinha e eu aceitei aquilo dali e ficou por isso mesmo. Eu fiz assim, ela veio... rapidamente tirou. Irmãos, nós precisamos ser afetuosos. Amém? Eu não estou brincando. Quando a gente tiver o fim dessa pandemia, nós vamos fazer um culto do abraço. E vai ser abraço mesmo, vai ser abraço. A gente vai passar a noite toda abraçando. Se você quiser dar beijo, pode dar irmã com irmã. Pode dar, pode, não fique esperando de mim não, viu, varão? Hein, irmão Geraldo? Não, Drim, também não. Viu, querido? Nós vamos ter, porque faz falta. E Paulo dizia, dá um beijo santo aí, saúdem assim os irmãos, não perde esse contato, não perde esse calor, não deixa isso esfriar seu coração, não. Entre aqui, irmão, presta atenção, não cumprimente só quem você conversa. Cumprimente todos. E se lembrar de um e quiser elogiar, elogie. Aí eu falo, isso eu falo mesmo. Irmão, está bonito. Já falei para tantos aqui. Principalmente nossos diáconos que andam tão bonitos. Às vezes eu chego na porta e diz assim, nossa, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como você. Está bonito, rapaz, está bonito. Não tem problema nenhum. Mas, irmão, ele precisa fazer mais isso. Ei, irmão, eu quero te dizer que você é uma bênção para a minha vida. Você é uma bênção. Que a gente guarde esses passos que esse texto nos ensina. Saudar. Mostrar afeto. É um aperto de mão, é um contato mais caloroso, mais amoroso com o irmão, é estima, além da saudação, a gente transmitir, mostrar para o outro o quanto ele é precioso, ser amigo, ser amado, ser querido, ser alguém que faz falta para mim. Agradeça, qualquer coisa, agradeça. Foi bênção para você? Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Obrigado. E mostre afeto. Amém? E eu tenho um desafio. Pega ali, Dani, aquela caixinha ali para mim. Querido, eu queria orar. Eu vou pedir um pouquinho da paciência para você que está aí em casa. Nós vamos ter um momento aqui e que nós vamos colocar um pouquinho disso em prática. Traz aqui. Obrigado, meu filho. Irmãos, aqui tem algumas balinhas. Tem balinha de banana, de morango, de maçã verde, de uva. E eu vou deixar essa aqui na frente. O nosso desafio é os irmãos daqui, para a gente dividir. Eu acho que tem mais gente aqui do que aqui. Nós vamos começar daqui. Nós vamos levantar. Presta atenção. Vamos pegar uma balinha dessa. Você já deu um 360 aí, não deu? Sim ou não? Não vale em primeira mão ir para quem você conhece. Você vai dar preferência a quem você não sabe o nome. Você vai pegar uma balinha, vou te ilustrar. Vem cá, Dani. A balinha que eu mais gosto é de banana. Então, eu não sei se é a que você mais gosta. Mas eu vou chegar para ele e vou dizer, meu irmão, estou aqui te dando essa balinha, quero dizer que você é muito precioso. Como é seu nome? Daniel. Daniel, meu nome é João. A gente está na mesma igreja, na mesma fé. É muito bom estar aqui com você. Agora, vamos dizer que o Daniel é conhecido meu. Eu olhei e conheço todo mundo. Coisa que a gente já viu que não, né? Mas se isso acontecer, os que sobraram, não pode ninguém ficar sem receber, viu? Eu vou chegar para ele, Dani, aqui, valeu, cara. Estou aqui para dizer que, rapaz, aquele dia, você foi um amigo para mim. Você me ouviu. Rapaz, aquilo que você falou fez uma diferença na minha vida que você não sabe. Aí você vai dizer assim, qual? Aquele, rapaz, você falou aquilo e tal.
Rapaz, naquele dia a chave girou e eu comecei a entender algumas coisas. Aquilo foi bom demais, valeu. Amém, irmãos? Tem duas situações. Tem uma que você não conhece a pessoa e tem outra que você conhece e tem algo que você pode dizer para ele. Ô Dani, outra coisa. Rapaz, eu não lembro de você ter feito nada por mim. Mas só você estar aqui, cara, eu já fico alegre. Sério, sério. É muito bom. É muito bom você estar aqui. Fico muito feliz em dividir. Obrigado. Mas você pegou agora a minha máscara. Então, um motivo para eu te elogiar. Então, rapaz, você não fez nada por mim, a não ser pegar minha máscara, mas eu quero dizer que só você estar aqui, rapaz, é uma alegria para mim. Os irmãos entenderam? Atos, conta quantas pessoas tem desse lado. Querido, Deus te abençoe. Eu sei que você talvez está em casa, talvez sem participar desse momento. Que Deus te abençoe, abençoe. A gente pode até encerrar a transmissão, tá bom? Deixa eu orar por você que está em casa. Pai, eu quero agradecer por esse irmão, essa irmã que tem participado conosco. Abençoe a vida dele, a família dele. Dê a ele, Senhor, ó Deus, essa vivência de relacionamentos saudáveis. Cura toda ferida, restabelece relacionamentos, abençoe essa vida, Senhor, no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa, minha irmã, e que o Senhor te abençoe em tudo. Você é uma bênção para Deus, você é uma bênção aqui na terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.